Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Uma definição da compaixão. À medida que nossas conversas prosseguiam, descobri que o desenvolvimento da compaixão desempenha um papel muito maior na vida do Dalai Lama do que o de um mero meio para cultivar um sentimento de carinho e afeto, um meio para aperfeiçoar nosso relacionamento com os outros. Na realidade, tornou-se claro que, como praticante do budismo, o desenvolvimento da compaixão era parte integrante do seu caminho espiritual. Dada a importância que o budismo atribui à compaixão como parte essencial do desenvolvimento espiritual da pessoa, perguntei: o senhor poderia definir com maior clareza o que quer dizer com o termo compaixão? A compaixão pode ser definida aproximadamente em termos de um estado mental que é não violento, não prejudicial e não agressivo, respondeu o Dalai Lama. É uma atitude mental baseada no desejo de que os outros se livrem do seu sofrimento e está associada a uma sensação de compromisso, responsabilidade e respeito para com o outro. E continuou explicando, abre aspas, quando se examina a definição de compaixão da palavra Tessiva, TSE-WA, em tibetano, essa palavra também apresenta um sentido de se tratar de um estado mental que inclui um desejo de coisas positivas para a própria pessoa. Ao desenvolver a compaixão, talvez pudéssemos começar pelo desejo de que nós mesmos ficássemos livres do sofrimento, para então torrear esse sentimento natural voltado para nós mesmos, cultivá-lo, aprimorá-lo e ampliá-lo de modo a que incluísse os outros e se aplicasse a eles. Ora, quando as pessoas falam de compaixão, creio que costuma haver um perigo de confundir a compaixão com o apego. Por isso, quando estudamos a compaixão, devemos primeiro traçar uma distinção entre dois tipos de amor ou compaixão. Um tipo de compaixão tem um quê de apego, o sentimento de controlar alguém ou de amar alguém para que essa pessoa retribua nosso amor. Esse tipo comum de amor ou compaixão é totalmente parcial e tendencioso. E um relacionamento que se baseie exclusivamente nisso é instável. Esse tipo de relacionamento parcial, que tem por base a percepção e identificação da pessoa como amiga, pode levar a um certo apego emocional e a um sentimento de intimidade. No entanto, se houver uma mudança ínfima na situação, talvez uma desavença, ou se o amigo fizer algo que nos deixe furiosos, de repente nossa projeção mental muda e o conceito de, abre aspas, meu amigo, fecha aspas, já não está mais ali. E assim descobrimos que o apego emocional se evapora. Em vez daquele sentimento de amor e interesse pelo outro, podemos ter um sentimento de ódio. Logo, esse tipo de amor, que tem por base o apego, pode estar intimamente associado ao ódio. Existe, porém, um outro tipo de compaixão que é desprovido desse apego. É a compaixão verdadeira. Esse tipo de compaixão não se baseia tanto no fato de que essa pessoa ou aquela me é cara. Pelo contrário, a verdadeira compaixão tem por base o raciocínio de que todo ser humano tem um desejo inato de ser feliz e de superar o sofrimento, exatamente como eu. E exatamente como eu, eles têm o direito natural de realizar essa aspiração fundamental. Com base no reconhecimento dessa igualdade,
e dessa característica comum, a pessoa desenvolve uma noção de afinidade e intimidade com os outros. Com esse tipo de fundamento, pode-se sentir compaixão, independentemente de se encarar a pessoa como amiga ou como inimiga. Ele se apoia nos direitos fundamentais do outro, em vez de na nossa projeção mental. A partir dele, portanto, geramos amor e compaixão. Essa é a verdadeira compaixão. Pode-se ver, portanto, como pode ser importante na nossa rotina diária distinguir bem entre esses dois tipos de compaixão e cultivar a verdadeira. No casamento, por exemplo, normalmente há um componente de apego emocional, porém, creio que se houver também um componente de compaixão verdadeira, baseada no respeito mútuo entre dois seres humanos, o casamento tende a durar muito. No caso do apego emocional sem compaixão, o casamento é mais instável e costuma terminar mais rápido. Fecha aspas. A ideia de desenvolver um tipo diferente de compaixão, uma compaixão mais universal, uma espécie de compaixão genérica dissociada do sentimento pessoal, parecia algo inatingível. Como se estivesse pensando em voz alta, fiz uma pergunta enquanto remoía a questão no meu íntimo. Mas o amor ou a compaixão é um sentimento subjetivo. Parece que o tom ou a sensação emocional do amor ou da compaixão seria o mesmo se tivesse, abre aspas, um quê de apego, fecha aspas, ou se fosse, abre aspas, verdadeiro, fecha aspas. Ora, se a pessoa vivencia a mesma emoção ou sentimento nos dois tipos, por que é importante distinguir entre os dois? O Dalai Lama respondeu num tom resoluto, abre aspas, para começar, creio que há uma qualidade diferente entre o sentimento do amor verdadeiro ou da compaixão verdadeira e o amor baseado no apego. Não se trata do mesmo sentimento. O sentimento da verdadeira compaixão é muito mais forte, muito mais amplo e tem uma qualidade muito profunda. Da mesma forma, a compaixão e o amor verdadeiros são muito mais estáveis, mais confiáveis. Por exemplo, quando vemos um animal em intenso sofrimento, como um peixe se contorcendo com um anzol na boca, poderíamos espontaneamente experimentar uma sensação de incapacidade de suportar sua dor. Esse sentimento não é baseado numa ligação especial com aquele animal em particular, uma sensação de, abre aspas, ai, esse bichinho é meu amigo, fecha aspas. Nesse caso, estamos baseando nossa compaixão simplesmente no fato de que essa criatura também é provida de sensação, de que ela pode sofrer dor e de que tem o direito de não sofrer essa dor. Portanto, esse tipo de compaixão, que não está associado ao desejo ou ao apego, é muito mais sólido e mais durável a longo prazo. Fecha aspas. Aprofundando-me mais no tema da compaixão, prossegui. Bem, no seu exemplo de ver um peixe no intenso sofrimento de estar com um anzol na boca, o senhor levanta uma questão de vital importância, o de estar associado a um sentimento de incapacidade de suportar sua dor. Disse o Dalai Lama, na realidade, em certo sentido, poderíamos definir a compaixão como a sensação de incapacidade de suportar o sofrimento de outra pessoa, de outro ser senciente. E para gerar esse sentimento, é preciso primeiro avaliar a gravidade ou intensidade do sofrimento do outro. Por isso, creio que quanto mais se entenda o sofrimento, bem como os vários tipos de sofrimento aos quais somos sujeitos, tanto maior será nosso grau de compaixão. Bem, disse eu, aceito o fato de que a maior conscientização do sofrimento do outro pode aumentar nossa capacidade para a compaixão. Com efeito, por definição, a compaixão envolve o abrir-se para o sofrimento do outro, o compartilhamento do sofrimento do outro.
Há, porém, uma questão mais essencial. Por que iríamos querer assumir o sofrimento do outro quando não queremos nem o nosso? Quer dizer, a maioria de nós faz enormes esforços para evitar nossa própria dor ou sofrimento, até mesmo ao ponto de ingerir drogas e assim por diante. Por que então iríamos deliberadamente assumir o sofrimento de outra pessoa? Indaguei. O Dalai Lama respondeu sem hesitação, abre aspas, creio haver uma diferença significativa entre nosso próprio sofrimento e o sofrimento que poderíamos experimentar num estado de compaixão, no qual assumimos sobre nossos ombros o sofrimento de terceiros, uma diferença qualitativa. Fecha aspas. Ele fez uma pausa e então, como se estivesse mirando meus próprios sentimentos naquele instante, sem nenhum esforço, prosseguiu, abre aspas, quando pensamos no nosso próprio sofrimento, existe uma sensação de que estamos totalmente dominados. Há uma sensação de estarmos sobrecarregados, de estarmos oprimidos por alguma coisa, uma sensação de desamparo. Ocorre um entorpecimento, quase como se nossas faculdades estivessem embotadas. Ora, ao gerar a compaixão, quando se está assumindo a dor de outra pessoa, pode-se também, de início, vivenciar um certo grau de desconforto, uma sensação de constrangimento ou de incapacidade de suportar a situação. Entretanto, no caso da compaixão, o sentimento é muito diferente. Subjacente à sensação de constrangimento, existe um grau muito alto de atenção e determinação, porque a pessoa está de modo voluntário e deliberado aceitando o sofrimento do outro por um objetivo maior. Existe um sentimento de ligação e compromisso, uma disposição a estender a mão aos outros, uma sensação de energia em vez de entorpecimento. Isso é semelhante ao caso de um atleta. Enquanto se submete a treinos rigorosos, o atleta pode sofrer muito, fazendo ginástica, suando, esforçando-se. Creio que essa seja uma experiência muito dolorosa e extenuante. Já o atleta não a considera uma experiência dolorosa. Ele a encara como uma grande realização, uma experiência associada a uma sensação de alegria. Porém, se a mesma pessoa fosse sujeita a algum outro esforço físico que não fizesse parte do seu treinamento atlético, ela poderia pensar, abre aspas, ai, por que me fizeram passar por essa terrível tortura? Fecha aspas. Portanto, a atitude mental faz uma enorme diferença. Fecha aspas. Essas poucas palavras, proferidas com tanta convicção, me alçaram de uma sensação de opressão para outra sensação, a da possibilidade de resolução do sofrimento, de transcender o sofrimento. O Senhor menciona que o primeiro passo para gerar esse tipo de compaixão é uma avaliação do sofrimento. Será que existem outras técnicas budistas específicas que sejam usadas para aprimorar nossa compaixão? Ele disse, abre aspas, existem. Por exemplo, na tradição mahayana do budismo, encontramos duas técnicas importantes para o cultivo da compaixão. Elas são conhecidas como método, abre aspas, de causa e efeito de 7 pontos, fecha aspas, e o, abre aspas, intercâmbio e igualdade da pessoa com os outros, fecha aspas. O método do intercâmbio e igualdade é a técnica encontrada no 8º capítulo, no livro Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, Bodhisattva, de Shantideva, Shantideva. Mas, disse ele, dando um olhar de relance no relógio e percebendo que nosso tempo estava acabando, creio que vamos praticar alguns exercícios ou meditações sobre a compaixão durante as palestras ao público mais tarde nesta semana. Fecha aspas.
Com isso, ele sorriu com carinho e se levantou para encerrar nossa sessão. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.